Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entrego a sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após toda dor vem alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha
todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. O Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Ele ficou bom, né? Lembra no início? Vinha tímido, né? Olha agora já. Dono de si, cantando aí. Muito bom. Muito obrigada, viu? Vamos aproveitar, meus amigos, essa noite aqui reunidos, sempre com o nosso pensamento voltado a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre por excelência. O coloquemos sempre em nossas ações diárias, na nossa rotina, nos nossos momentos de dúvidas, de incertezas, mas não nos esqueçamos dele nos nossos momentos de alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e àqueles nossos irmãos que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo a Jesus, a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, nosso irmão maior e o nosso amigo. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão Maurício Zomignandi. Ele já esteve aqui várias vezes e ele sempre traz uma proposta de raciocínio, de reflexão, que faz com que nós nos perguntemos: será que nós realmente estamos seguindo ao Mestre Jesus? Aproveitem a palestra da noite e um abraço em todos vocês. Muito boa noite. Muito bom estarmos nesse exercício. Esse exercício que é tão importante para as nossas vidas. Nos concursos públicos, nos concursos vestibulares, a gente faz o nosso estudo, a nossa preparação. A gente prepara a mente, a gente prepara o corpo nas academias de ginástica, mas a gente precisa ter uma academia também do espírito. Até porque o espírito é a única coisa que vai prevalecer na vida da gente. Então, muito bom que tenhamos decidido vir para a Academia do Espírito, que é uma casa de oração. Qualquer casa de oração honesta será um campo de exercício espiritual. E é extremamente importante que a gente tenha aqui uma ação parecida com os melhores frequentadores de academia de ginástica. Porque tem pessoas que vão para a academia de ginástica e depois
Passa um dia atrás de elevadores, escada rolante, não é? Ou seja, se exercitam só na academia e depois, quando saem para o mundo, fogem de qualquer exercício. Isso, infelizmente, também acontece nas doutrinas espirituais. As pessoas são muito gentis, são muito educadas nos templos. Boa noite, minha irmã, boa noite, meu irmão. Só que depois sai e nem sempre pratica aquilo que está se colocando. Eu me lembro, vocês se lembram do desenho animado do Pateta? Que ele era um pedestre extremamente educado, extremamente cortês, mas quando ele entrava dentro do carro, ele virava um bicho, ficava vermelho, saía chifrinho, ele virava um antissocial. Isso é muito interessante, um desenho simples, mas que fala muito a respeito da gente. Porque a gente, quando está, às vezes, nos ambientes selecionados, nos ambientes que a gente faz as buscas espirituais, a gente tem uma característica. E depois, quando vai para o mundo, às vezes a gente tem outra. Quem foi o primeiro a acusar isso? A acusar os religiosos? Jesus. Jesus fez o mais longo discurso dos evangelhos contra os escribas e fariseus que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos não pensam em carregar. Ele chamou de sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Chamou os religiosos do seu tempo de hipócritas. Talvez seja uma palavra pesada para a gente imaginar aqui, mas não sou eu que estou falando. Ele atribuiu isso. E a gente precisa analisar muito se a gente está mais ligado ao rótulo ou à prática. Ele mesmo disse também que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós precisamos, especialmente no campo da fé raciocinada, entender como tem ficado o nosso aprendizado. Como a gente tem se relacionado com o conhecimento. Esse é um campo muito interessante da filosofia, a relação do ser com o conhecimento. E quando a gente analisa isso no mundo, a gente vai ver que temos as gerações humanas têm desenvolvido maus hábitos na relação com o conhecimento. Como é que a humanidade tem lidado com o conhecimento? Por exemplo, na economia, qual a importância do conhecimento para a economia? Nos Estados Unidos, eles têm uma posição social que eles consideram como a mais vantajosa economicamente. Abaixo dos empresários, todos os outros têm uma grande meta, que é ter uma patente. A pessoa que detém uma patente em seu nome, ela pode fazer muito dinheiro, pode ficar verdadeiramente rica, conforme a patente que ele descobrir. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas a pessoa faz uma descoberta, patenteia aquela descoberta, e todo mundo que comercializar, que fechar contratos em cima daquela descoberta, uma parte vai caber a quem patenteou. No Brasil nós não temos essa cultura. Quando fala patente, para muita gente lembra de privada. Porque a privada antigamente estava escrito patente. Mas não era porque era a marca da privada, era porque realmente a privada foi patenteada. Né? Nós não temos essa cultura. No mercado financeiro, há importância para a informação, para o conhecimento? O que vocês acham? É o ativo que mais rende dinheiro. Você ter informação privilegiada multiplica os seus investimentos de uma maneira fantástica. Se você tem um conhecimento privilegiado que vai ser aberta uma rodovia no meio de uma área, você pode fazer fortunas com isso, comprando os terrenos desvalorizados, porque estavam perdidos no meio do nada, e que com uma rodovia passando no meio, aumentam muito o preço.
Agora mesmo, nessa época que nós estamos, de tarifas, existe gente estudando nos Estados Unidos a compra grande de dólares imediatamente antes do aumento das tarifas. E depois, com o aumento do dólar, muita gente fez fortunas com a informação privilegiada. No campo da religião, a informação tem sido usada como instrumento de poder? O que vocês analisam? Eu conversava muito com a minha avó e ela falava de um tempo em que o cristianismo era pregado em latim. Vocês sabiam disso? Como é que a gente imagina? Que lógica tem de uma postura educativa, porque o cristianismo é educativo de almas, é uma escola de almas. Qual a lógica que tem de ensinar numa língua que ninguém entende? E a minha avó fala que o sacerdote ficava de costa para o público. Aqui, se eu ficasse de costa para o público, teria mais lógica, porque pelo menos para algumas pessoas eu estaria de frente. Mas qual a lógica que tem desse tipo de posição religiosa? Qual a importância do conhecimento para a estrutura das religiões? Por exemplo, o instituto, o dogma do confessionário. Imagina que nós estamos numa comunidade, eu sou o sacerdote e eu confesso todos vocês. Isso dá algum poder para mim? O que vocês acham? No momento que eu vou fazer a reforma da igreja, e eu vou solicitar para o meu amigo aqui uma doação para a reforma da igreja, e ele sabe que eu sei tudo o que ele faz, ele vai ter mais vontade de fazer a doação, é ou não é? Conhecimento tem sido poder, tem sido dinheiro, e esse modelo de conhecimento tem prejudicado muito a democracia, tem prejudicado a religião, tem prejudicado a forma de crescimento das populações. Porque enquanto você se encastela, se entrincheira atrás de um conhecimento, você não educa, você não ajuda. Eu vou dar um exemplo que todos aqui já viveram. Numa classe, uma sala de aula, vamos supor que tenha só 2 alunos que tenham nível 8 de matemática, tá? Um exercício aqui nosso. 2 alunos nível 8. Só que um é orgulhoso, arrogante e outro é solidário. Sabe o que acontece antes da prova? O solidário vai reunir os amigos, os colegas e vai ajudá-los a estudar. Vai estudar junto, vai fazer grupo de estudo. O arrogante não, porque ele quer aparecer e o seu 8 ficará mais destacado, quanto menor for a nota de todo o resto. Pois vocês sabem o que acontece no dia do resultado das notas? Aquele arrogante que não estudou para ninguém, que ficou sozinho, que se isolou, ele vai tirar o seu 8, ok. Mas aquele outro, solidário, que sabia também nível 8, ele vai tirar 9. Por que ele vai tirar 9? Porque quem ajuda o outro a estudar, aprende também. Esse é um princípio tão forte, tão verdadeiro, que um dos grandes auxiliares de Jesus, João Evangelista, reencarnado em Francisco de Assis, propõe para a gente o quê? É dando que se recebe. Isso é uma receita maravilhosa, que um grupo que eu acho que merecia o Nobel da Paz, que chama-se Alcoólicos Anônimos, nos seus 12 passos, eles estabelecem no 12º passo, que a pessoa avança na sua cura. Sabe como? Sabe como é que um alcoólico consolida o seu processo, não de cura completamente, porque eles nunca se consideram
curados, eles sempre querem se manter atentos, porque o álcool ou todas as drogas são muito difíceis de vencer. Mas que a gente avança, consolida o nosso processo de cura, fazendo o quê? Ajudando outros alcoólicos. Você chega numa reunião do A, tem alguém falando na frente, se você é desavisado, você fala assim: ah, deve ser um psicólogo, deve ser um médico, deve ser... Não. É um alcoólico também. Às vezes em mais tempo de abstinência, mas é um alcoólico também. É dando que se recebe, é coordenando, é ajudando outros. Então, existem maneiras de você lidar com o conhecimento. E nós precisamos estudar de que maneira nós temos lidado com o conhecimento. Conhecimento da nossa profissão, conhecimento da nossa religião. Como nós temos lidado com isso? Ajuda nessa reflexão um estudo que nós temos feito nos últimos 3 anos a respeito do livro O Pequeno Príncipe. O livro O Pequeno Príncipe, aliás, o personagem O Pequeno Príncipe, ele nos ensina, através de uma nova maneira de lidar com o conhecimento, com 2 atitudes especialmente. A primeira é descrito no livro, que ele, quando perguntado sobre qualquer coisa, ele nunca respondia, ele ia respondendo. Ir respondendo é valorizar o processo e não se encastelar no conhecimento. Isso é uma coisa extremamente importante. Tomem a pergunta mais importante da filosofia: quem sou eu? Se nós somos colocados diante da questão quem sou eu, a gente erra demais. Por exemplo, você faz uma reunião. Vamos supor que nós fizéssemos uma reunião aqui e a gente nunca esteve junto. A primeira providência da gente é faz uma rodada de apresentação. Cada um diz quem é para os outros conhecerem. Cada um diz quem é. E aí eu me apresentando, eu ia falar Maurício, assistente social da cidade de São Vicente. Isso por acaso responde quem sou eu? Vocês, homens aqui, são homens? Vocês, mulheres, são mulheres? Vocês, brancos, são brancos? Vocês, pretos, são pretos? Vocês, brasileiros, são brasileiros? O que vocês acham? Há maneiras de nós lidarmos com o conhecimento, inclusive o autoconhecimento, que se encastela em situações de poder e, consequentemente, de violência, e outras situações onde você se desarma em termos de conhecimento. Vejam comigo, uma das razões principais de um homem bater numa mulher, matar uma mulher, como nessa pandemia de feminicídio que nós estamos vivendo, é o homem achar que é homem. Se um homem soubesse que ele não é homem, ele apenas está homem, com a perspectiva espiritual, nós temos uma oportunidade fantástica de nos pacificar. Imagina se o judeu soubesse que na próxima encarnação ele pode nascer palestino. Se o branco racista descobrisse que na próxima encarnação ele pode nascer negro. O que você acha? O homem orgulhoso soubesse que na próxima ele pode nascer mulher. Não é? Isso quebra ou não quebra a violência na raiz? O rico que explora pobres, o religioso que é intolerante com relação às outras religiões, se ele soubesse que é apenas uma roupa que ele está vestindo, não seria um excelente instrumento de autopacificação? Por não pensar no conhecimento, por se encastelar nos produtos do conhecimento, a gente deixa de refletir sobre eles. Quase todo mundo, já foram feitas pesquisas, quase todos os brasileiros acreditam em reencarnação. É fácil você acreditar na reencarnação, mas pensar nas decorrências disso na tua vida
no concreto, nem sempre a gente pensa. O verdadeiro reencarnacionista, aquele que, como dizem os mais velhos como eu, caiu a ficha é coisa de velho, né? Muito tempo que não tem mais ficha de telefone, nem tem telefone público, mas os que tem estão quebrados, né? Quando realmente cair a ficha do que é reencarnação, muda completamente a tua perspectiva de vida. E muda também a perspectiva, claro, da morte. Eu brinco que o nosso apego ao corpo parece com uma pessoa que você imagina encontrar um amigo seu absolutamente desesperado. E você, solidário, pergunta para ele: o que aconteceu, meu amigo? Você está assim, aloprado, chorando, desesperado. Aí ele mostra um pedaço de pano e fala assim: minha camisa, a camisa que eu mais gostava, furou, eu vou ter que jogar fora. Aí você fala assim, decepcionado: você está desesperado por causa de uma camisa. Você, quando comprou essa camisa, você não sabia que um dia ela ia gastar? Ah, eu só usei 10 anos. Como assim? Camisa é assim, a gente compra sabendo que um dia vai ter que jogar fora. Nós reencarnamos, todos nós sabemos. Vamos ver, talvez alguns não saibam. Vou dar essa notícia ruim. Vocês vão morrer. Vocês não sabiam disso? Se a gente sabe, por que fica tão aloprado? Por que fica tão desesperado quando alguém morre? Divaldo Pereira Franco tem uma piada de gosto duvidoso, que ele fala que no meio de uma palestra, uma senhora veio muito chorosa para ele e falou assim: ah, eu perdi meu marido. Ele falou: você já olhou debaixo da cama? Como perder um marido? Como perder um filho? Se ele apenas perdeu a roupa. Ele perdeu a roupa e todos nós vamos perder a roupa. Todos nós. E assim como a pessoa da roupa mesmo perdeu uma camisa, no dia seguinte ele compra outra, nós também vamos perder um corpo e depois vamos receber outro. Ah, mas a gente fica longe e tem saudade. Claro que sim. Espírita tem saudade. Não tem problema nenhum ter isso. Mas desespero? Como desespero? Se o teu filho vai estudar em Harvard, está no melhor lugar para estudo dele, você vai ficar desesperado no aeroporto? Se ele está se realizando? Como assim? Ah, mas aí eu sei. Pois é, essa é a diferença. A fé, ela precisa saber. E o Pequeno Príncipe, ele trabalhava com processo. Ele falava: não sei, ou sei, e vai respondendo. O que vocês acham? É importante falar não sei? O que vocês acham? É uma arte importante saber falar não sei? Sabe quem mais ressaltou isso na história, ou quem primeiro ressaltou a importância do não sei? Sócrates. Sócrates teve um certo dia que foi no centro espírita. Vocês sabiam disso? Quem tem noção de história vai falar: Maurício está maluco. Como assim? 500 anos antes de Jesus, Sócrates foi no centro espírita. Foi, mas não tinha esse nome. Por quê? Porque a mediunidade existe desde que o homem é homem, desde que existe ser humano. Naquele tempo, o oráculo de Delfos chamava-se, era o centro espírita da ocasião. Ele tinha, como é que chama? Pitonisas, que eram sacerdotisas, que davam a resposta dos deuses para as pessoas. O que é isso? Mediunidade. É mediunidade. Só não sei se tinha um palestrante lá falando, mas o resto tinha, era isso. E a pitonisa, sabe o que falou para Sócrates? Você é o homem mais sábio do seu tempo. E ele duvidou. Eu? Eu, a pessoa mais sábia do meu tempo? Como é que eu posso ser o mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu nada sei?
Qual a importância do não sei? Pense a respeito disso. Falar não sei é de uma enorme importância. Vocês conhecem pessoa que não importa o assunto que seja falado, a pessoa fala, eu sei, dá resposta para tudo? Vocês conhecem gente assim? Todo mundo tem um parente, cuidado, não ria muito porque o teu parente pode estar pensando isso de você. Então fica na manha. Essa pessoa é feito um copo com água até a ponta. Se você pegar um conta-gotas e soltar uma gota em cima de um copo que tem água até o limite, vai acontecer o quê? Transborda. Ninguém consegue colocar mais uma gota no copo até a boca, ninguém consegue colocar um conhecimento no arrogante, no autossuficiente. Essa pessoa que você imaginou que se posiciona como se já soubesse tudo, é fácil de aconselhar? Uma pessoa arrogante? Muito difícil. Saber falar não sei é uma arte das mais importantes. Das mais importantes. E desvalorizada nesse mundo de trincheiras e castelos do conhecimento. Por exemplo, no trabalho. É fácil, é bom falar não sei. Você está no trabalho, você fala não sei, você deve ser desvalorizado pelas pessoas. A gente tem aqui arrogar conhecimento, pretender conhecimento, dizer que tem sem ter. Essa é a nossa prática. E isso tem sido a nossa perdição. Isso tem sido a pretensão do conhecimento, impermeabiliza o ser para o aprendizado. Eu coordenei por 6 anos curso de aprendiz do Evangelho lá no... Uma turma do curso de aprendiz do Evangelho. Tinha 6 turmas na minha casa, Semente de Luz em São Vicente. Eu adoro quando uma pessoa faz uma pergunta e eu tenho que responder, não sei. Como é que vai ser minha vida após a morte? Como é que vai ser a sua vida após a morte? Eu posso dizer? Eu tenho que falar o quê? Não sei. Eu posso falar em linhas gerais. Você quer saber o que vai ser após a morte, é só saber o que você faz durante a vida. Quem passa a vida apegado ao corpo, só pode ter uma morte apegada ao corpo. Não é à toa que as pessoas falam que nos cemitérios está cheio de almas. Está mesmo. Tem muita gente na nossa sociedade que vive para o corpo. 1 ou 2, né? Quase ninguém. Se a pessoa viveu para o corpo, após a morte, ela vai ficar onde? Grudada ao corpo. Imagina o que é a Cracolândia do ponto de vista espiritual. Imagina o alcoólico. Será que em nosso lar tem um barzinho para a gente encher a cara? O que vocês acham? Nem no umbral grosso você vai ter. Sabe o que eles precisam fazer para encher a cara? Vocês sabem. Eles precisam ir até um ambiente onde se bebe para virar o quê? Vampiros. A lenda antiga dos vampiros vem disso. O vampiro espiritual não é aquele que chupa sangue do pescoço das pessoas. Ele chupa os fluidos daquele que usa droga, daquele que pratica o sexo desregrado, daquele que jogador compulsivo, consumidor compulsivo. Tem muito mais vícios do que a gente imagina. Então, essa mania, esse hábito que a gente tem de fazer do nosso conhecimento um sistema de poder é terrível. E nós precisamos nos libertar disso, aprender a falar não sei, e ter orgulho de falar não sei. Não sei, vamos pesquisar junto? Não sei, vamos correr atrás dessa? Fé raciocinada não pode ser pretensão e arrogância. Vocês não acham? Se for, nós podemos começar a fazer palestra em latim. Vocês querem? Não tem condição. A outra lição que o Pequeno Príncipe dá e deu a todos nós. Além dele não responder as questões, mas ir respondendo,
ele tinha um outro hábito fundamental no campo do conhecimento, que devia orientar as nossas buscas e as nossas posturas e as nossas vidas. Está lá no livro Pequeno Príncipe que o nosso Pequeno Príncipe nunca desistia de uma pergunta depois que ele tivesse feito. Isso é maravilhoso para nós. Quem é aquela pessoa que sempre tem curiosidade? Que sempre tem abertura para o aprendizado? Quem é? Tem muita gente aqui que se identifica com isso? Quem aqui levanta a mão para dizer: eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro conhecimento, eu busco, eu pesquiso sempre? Levanta a mão. Isso é ser espírita. Isso é ser criança. Acho que eu já contei para vocês, mas eu tenho essa vivência muito forte na minha vida. Meu filho, com 4 anos de idade, no seu primeiro dia de educação infantil, ele entra em casa, era o símbolo, até hoje, o símbolo da felicidade na minha vida. Ele chegou absolutamente feliz, falando: pai, olha o que eu aprendi hoje. Mas eu fiquei, aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Assim como não sai que 5 anos depois eu pergunto: e aí, filho, como foi a escola? Normal. 5 anos depois: mas conta alguma coisa. Normal, pai. É tudo do mesmo jeito. Você fica perguntando, enche o saco. Para. Pela risada, eu estou deduzindo que não foi só comigo. O que acontece em 5 anos que um menino de 4 fica velho aos 9? E não é só as crianças. No início de um namoro, quando você está apaixonado, é tanta pergunta de um lado para o outro que um atropela o outro. Você tem tanta curiosidade sobre o universo do outro. Nos dias de hoje seria o quê? O cantor, a cantora, a série, sei lá. Você tem muita curiosidade. 5 anos depois, começa uma discussão, já entra assim: já sei o que você pensa. Como é que é? Não, eu já te conheço. Cara, nem eu me conheço. Eu não sei o que eu penso. Como é que a gente já tem já mata a curiosidade? Nós matamos a criança dentro de nós, às vezes não precisa ser velho, às vezes com 9 anos de idade, você já mata a criança dentro de você. E isso, no contexto do cristianismo, é muito grave, porque Jesus falou: apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Nós temos que nunca desistir da nossa criança. Carl Gustav Jung, discípulo no início e depois, vamos dizer assim, debatedor das ideias de Freud, ele fala para todos nós que todos nós, ele não tem exceção, ele fala: todos nós carregamos uma criança ferida dentro de nós. E eu tenho certeza disso. Nos meus estudos modestos, eu sou assistente social judiciário. Um dos tipos de processo que a gente é chamado a dar parecer para os juízes tem como título estupro de vulnerável. São essas tragédias da violência sexual intrafamiliar que multiplicaram, as denúncias multiplicaram absurdamente. Ali a gente tem uma pequena dimensão da quantidade de crianças feridas que existem no mundo. Meus amigos, são muitas. Ali só estão aquelas que foram denunciadas. A quantidade de crianças feridas que não denunciaram é muito grande. E tem crianças que são feridas sem terem sido abusadas, agredidas, nem negligenciadas. Tem crianças que foram feridas por não terem sido consideradas no seu talento.
São muitas as crianças meninos que gostavam de balé e que foram achatados. Meninas que gostavam de futebol e foram desestimuladas. Muitas pessoas não foram aceitas nos seus talentos. Só isso, como no Pequeno Príncipe, já é uma marca. As pessoas ficam marcadas. E o que fazer com uma criança ferida? Essa é uma grande pergunta. Se nós precisamos nunca desistir das nossas crianças, se nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus, nós precisamos saber como lidar com as nossas crianças. Até porque, para você lidar com o seu neto, com o seu sobrinho, com o seu filho, você é constantemente chamado a rever o quem? A sua criança. A sua criança. Você precisa da sua criança para ser um bom espírita, para nunca desistir de uma pergunta, para não aceitar dogmas, para correr atrás do conhecimento. Quando Jesus falou, não impeçais as crianças, deixa vir a mim as criancinhas, na minha visão ele estava dizendo que ninguém chega até Jesus, ninguém evolui realmente, se não acolher e estimular a sua criança. Se na sua casa tivesse uma sobrinha, um sobrinho, um neto, um filho, pequenininho e absolutamente desesperado, chorando muito, você faria o quê? Ô, minha filha, minha netinha, vem cá, o que aconteceu? Conta para o vovô. Eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, vocês desculpem. Conta para o vovô o que aconteceu. Vem cá, conta comigo sempre, qualquer angústia que você tiver. Não fica assim, vem aqui, não é isso? E se essa criança está na sua casa? E se eu estou revelando hoje que você tem essa criança ferida, angustiada dentro da sua casa? Naquele vidro que você conhece tão bem, mas que quase nunca olha para ele. A gente olha muito para o vidro da televisão, olha muito para o vidro do celular, mas para o vidro do espelho a gente quase não olha. Tem uma criança desesperada, desestimulada e ferida dentro de você. Os espíritos há muito tempo orientam o movimento espírita a tal da reforma íntima. Será que os centros espíritas têm conseguido orientar a reforma íntima? Vocês sentem que nós temos conselhos bons para falar como a pessoa deve se transformar interiormente? Nós temos produzido isso nos centros espíritas? Se é tão central a reforma íntima, nós temos que ter na ponta da língua orientações. Olha, você precisa acolher a sua criança, você precisa buscar as suas sombras, se libertar do passado. Será que nós temos essa orientação? Será que nos grupos de atendimento fraterno, nos atendimentos fraternos, a gente fala da importância da psicoterapia? Porque a boa religião nunca desdenha da ciência. Claro que a ciência não é dogmática, você precisa ficar sempre olhando bem a ciência, mas a ciência é extremamente importante. Você vai num trabalho de cura que fala para esquecer o médico, você esquece seu trabalho, vai longe. Que é isso? Nós temos que fazer grupos, nós temos que levantar como temas como fazer a autotransformação, como fazer a mudança aqui dentro. E começa pela libertação frente ao passado. Lindamente, Jesus fala, ninguém anda para frente olhando para trás. Imagina, no centro da cidade, uma pessoa andando assim, ó. Não dá. Ninguém anda para frente olhando para trás. Nós que somos magoados, tem alguém que guarda mágoa aqui? Tem alguém que guarda culpa aqui? Claro que não, me falaram. E lá no Ismênia só tem anjo. Eu falei, eu vou fazer palestra para quem? Nós somos acumuladores de lixo, meus amigos. Nós somos acumuladores de lixo. Essa imagem
ela é muito rica para entender o que acontece com a gente. Por quê? Porque mágoa é o quê? Lixo. Culpa é o quê? Lixo. Pergunta para qualquer terapeuta sério. Ele vai falar que o consultório dele está cheio de magoados, cheio de culpados. Perdoar, compreender e se conhecer é a nossa tarefa por excelência. Quem achar que por conhecer capítulos e versículos, tem religioso que é assim, né? Se no meio de uma palestra o cara falar 3 passagens, citar capítulos e versículos, ele deve estar no céu. É que isso acontece na ciência também. Se você for ver uma apresentação de mestrado, as pessoas adoram fazer citações e falar de autores do livro e da página, sabe? Até a página da citação dele. Como se isso tornasse alguém sábio. Não, isso é trincheira, isso é poder, isso é maneira velha de lidar com conhecimento. Nós precisamos nunca desistir. E eu vou citar por fim um livro que eu gosto muito, que não é espírita. É o livro da filha do Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, talvez o maior. O livro dela, um dos livros dela, tinha como título, era um livro com uma capa muito colorida, muito bonita, e tinha como título a única questão que é fundamental para uma pessoa aprender, e que serve maravilhosamente para a gente aqui. Qual é a coisa mais importante para um aprendizado ocorrer? No primeiro momento você pode pensar, escola. No segundo momento você pode pensar, professor. Qual é a coisa mais importante sem a qual ninguém vai ter nenhum processo de aprendizado? Família? Oi? É nessa linha. O livro dela chama-se A Paixão de Conhecer o Mundo. Se você não tem mais a paixão de conhecer o mundo, e eu vou avocar o meu filho com 4 anos de idade, porque ali era o símbolo da paixão de conhecer o mundo. Quando você não tem mais isso, você encrua. Você vai começando, eu já sei. Em vez do só sei que nada sei, eu sei tudo. Esses, meus amigos, são insuportáveis. E há espíritas assim? Para vocês terem uma ideia, um espírita muito notável, um dos mais famosos, falou contra os pretos velhos. O que ele falou contra o preto velho? Espírito que fala errado não deve ser espírito de luz. Racismo espírita. Eu falo para vocês que os espíritos que vêm para nós como pretos velhos, eles são filósofos, eles são cientistas, eles são grandes educadores, mas escolhem no seu armário de encarnações a roupa de pretos velhos. Por quê? Porque pelo exemplo se ensina mais do que pelas palavras. E ele, vestido de preto velho, ele está ensinando o que para a gente? Simplicidade, humildade, não é? Mas será que a gente precisa de humildade no mundo? O que vocês acham? Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Que a gente possa reler o Pequeno Príncipe, mas olhar também para Preto Velho, olhar para Chico Xavier, olhar para Mahatma Gandhi, olhar para Jesus Cristo, que largou as paragens mais lindas e mais elevadas que a mente humana consegue conceber, para vir. Dizem os espíritos que ele demorou 1000 anos para se tornar apto a encarnar. Sabe por quê? Ele já não tinha mais corpos espirituais. Ele precisou ir readquirindo para poder encarnar. Olha o que é o sacrifício dele. É muito mais do que a cruz. Muito mais. Nós podemos e devemos recriançar. Vocês acham que é uma boa meta? Recriançar? A pedagogia está chamando. A psicologia está chamando. O seu netinho, a sua sobrinha, o seu filho, está chamando você a se recriançar. O Pequeno Príncipe está chamando também.
E nosso Senhor Jesus Cristo também está chamando. Será que a gente vai atender? Boa noite a todos. Obrigado. A gente se empolga e acaba não falando. Nós temos o livro Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, que está à disposição. Nós temos um livro chamado Saulo e Paulo, que fala do autoconhecimento, porque Saulo conseguiu fazer em uma vida o que a gente deve estar demorando 10 para fazer. Ele foi muito ruim na metade da vida e foi maravilhoso na outra metade. É como Maria Madalena, que muito equivocada e depois muito luminosa. Tem outros, Santo Agostinho também, entre outros, né? Então tem um livro chamado Saulo e Paulo, um outro Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Tem um livro que ajuda a fazer o Evangelho no Lar, pequenos trechos do Evangelho e reflexões curtas. E tem um outro que passa em revista as religiões atuais para pensar na religião do futuro. Jesus previu a religião do futuro. Ele falou: haverá um só rebanho e um só pastor. E a maioria das pessoas pensa o quê? Que é a sua religião, não é? Claro. Se nós estamos no Espiritismo, a religião do futuro só pode ser o Espiritismo. A nossa hipótese é que a religião do futuro é a prática do amor. Mesmo se você for ateu e você praticar o amor, você vai estar mais próximo de Deus do que rato de igreja, ou de templo, ou de terreiro, ou do que for. Então, se tiver interessado, toda a renda dos nossos livros vai para trabalhos sociais. Muito obrigado.